uma lacuna que nós escolhemos aqui, temas que sejam pouco estudados, como que numa tentativa de preencher lacunas, né? E o livro de Abacuque é um desses livros. Poucas pessoas estudam, poucos livros foram escritos sobre isso, poucas vezes se ouve um pronunciamento, um sermão de alguém sobre Abacuque, né? Então, primeira ideia é preencher lacuna. Mas uma segunda ideia é a escolha de um texto que tenha uma relação muito direta com o nosso tempo, que tenha uma atualidade muito evidente, que trate de coisas que estão na cabeça de todos nós, estão no pensamento e, de certo modo, nas preocupações de todos nós. E quais são essas preocupações do tempo atual e do tempo de Abacuque? No tempo de Abacuque, ele mostra a indignação com a corrupção de Judá, do reino de Judá, que Israel havia se dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Ele está em Jerusalém, que era a capital do reino do sul. E no reino do sul ficou só a tribo de Judá e metade da tribo de Manassés. As outras 10 tribos e meia ficaram no reino do norte. E ele está tratando do reino do sul. Então, e o reino do sul se corrompeu. E ele é da época do rei Jeoaquim, né? E o rei Jeoaquim andou por caminhos tortuosos e encaminhou Israel nessa direção, tá? E também nós vivemos um momento em que lideranças andam por caminhos tortuosos e influenciam o povo que também anda por caminhos tortuosos. Aí temos uma coisa muito atual, né? Então, ele fala de juízes que vendem sentenças e fala dos que se prevalecem dos mais fracos, das viúvas, dos órfãos e tal, né? Isso é muito atual. Outro aspecto atual, nós comentávamos há pouco, é o que diz respeito às relações internacionais. Então, havia uma mudança na ordem mundial, considerando a ordem mundial a ordem que prevalecia entre as nações do Oriente Médio, ou, como se chamava antigamente, alguns canais de língua espanhola ainda chamam Oriente Próximo, né? Porque a ideia é que ali Israel era Oriente Próximo porque realmente é próximo da Europa. E Oriente Extremo era China e Japão, porque realmente Extremo Oriente o mais longe possível. Depois só tem o mar, né, que é o Pacífico. E Oriente Médio era o sul da Ásia, ali a Índia, o Ceilão, que hoje é Sri Lanka, por ali, né? E hoje, não sei por que, passaram a chamar de Oriente Médio o que sempre se chamou Oriente Próximo. Não sei se tem alguma nomínula oficial da geografia mudando, mas é o que predomina nos meios de comunicação. Então, o mundo conhecido era ali, o Oriente Médio. E ali havia uma mudança da ordem mundial, naquele mundo, né? Ou seja, algumas potências maiores estavam sendo desafiadas por uma nova potência emergente, né? A potência tradicional ali era o Egito, né? E a potência emergente ali era a Babilônia, eram os caldeus, né? Os assírios também tinham sido uma potência e os caldeus estavam sobrepujando todo mundo. E um pequeno reino como o reino de Judá estava entre essas potências, né? E estava tendo que escolher aliança para um lado ou para o outro, e terminou se dando mal, porque andou fazendo aliança com o Egito e o Egito foi derrotado, né, pelos caldeus. Então, seja bem-vindo, Clício. Bem, então, nós temos uma situação muito semelhante com a dos nossos dias. E as preocupações são as mesmas, né? Quem nos preocupa com a mudança da ordem mundial, né? Quais serão as potências que estão em declínio e que estão em ascensão, né? E com essa mudança, como é que vai ser o mundo? E quanta violência será praticada nessa disputa
um antigo historiador, dizia, ainda na Antiguidade Clássica, que as guerras acontecem quando uma grande potência é desafiada por outra potência que está surgindo. Né? A gente diz uma potência ascendente. Esse historiador se chamava Tucídides. Por isso, esse momento de mudança da liderança no contexto internacional, em que leva a uma guerra, chama-se armadilha de Tucídides. Essa mudança de nação de maior poder é uma armadilha para a guerra, né? Essa mudança de liderança internacional. E nós estamos no meio de uma armadilha dessa, e a guerra está acontecendo. Isso preocupa a todos nós, porque, ainda que a gente não seja envolvido diretamente, a gente sofre consequências econômicas. Né? Então, já estão falando em aumento do preço do petróleo e outras coisas. E tem uma mudança cultural, porque a corrupção que arrasou com Judá foi uma mudança cultural. Porque o rei introduziu costumes dos povos ímpios. E nós vivemos uma mudança cultural. Coisas que até ontem envergonhavam pessoas, hoje são motivo de orgulho. Então, isso é uma mudança cultural. As pessoas tinham suas falhas, tinham seus erros, mas se envergonhavam deles. Hoje as pessoas têm falhas e têm erros humanos, mas se orgulham dos erros, das falhas. Né? E isso é uma mudança cultural de graves consequências. Né? E hoje é uma tentativa de impor uma mudança cultural, de impor novos valores, de nos obrigar a reconhecer certos valores e a abandonar os valores que nós tínhamos. Né? Determinados valores de uma referência moral tradicional ganharam o nome de preconceito. Né? E passaram a ser até entendidos como uma agressão. Então, isso tudo cria um conflito que levou a sociedade a se dividir, estão chamando isso de polarização, e divisão e conflito. Hoje não tem uma família que não esteja dividida. Né? E não tem nenhum ambiente social, nenhuma escola, nenhum ambiente de trabalho que também não esteja dividido. Né? Com algumas pessoas intimidadas e outras pessoas muito agressivas. Então, o livro de Abacuque, primeiro ponto, é muito atual. E isso nos leva a pensar alguma coisa que eu tenho reafirmado nos últimos 40 anos, em polêmica com meus colegas de universidade, é que existe uma natureza humana. Tá? Tanto existe que os mesmos conflitos, as mesmas preocupações, os mesmos problemas, as mesmas disputas, as mesmas ambições, as mesmas suscetibilidades, as mesmas vaidades, tudo se repete. E não se repete de ontem para hoje. Se repete passando por cima de dezenas de séculos, passando por cima de milênios. Então, por que persiste isso? Se a sociedade mudou, se não somos mais um povo agrário, rural, se não somos mais criadores de ovelha, como eram os judeus do Judá, se não temos mais um modo de produção escravista, se não temos mais uma sociedade baseada no artesanato, uma sociedade pastoril, agrária e artesanal, mas uma sociedade industrial e de serviços. Então, tudo isso mudou, mas nós continuamos os mesmos, com as mesmas ambições, paixões, temores, vaidades, que levam ao quadro descrito por Abacuque. Né? Então, é um livro classificado entre os 12 profetas, chamados pequenos profetas. Né? É um livro do Antigo Testamento. E é interessante que houve uma divisão da Bíblia feita no século XIII. Século XIII é a partir de 1201. Né? E por volta de 1200 e pouco, 1212, 1220, um clérigo inglês dividiu a Bíblia em capítulos, dizendo que isso ia facilitar o estudo. Eu não sei qual foi o critério que ele usou para dividir, tem uma divisão que às vezes é meio esquisita, mas ajuda a localizar determinados temas. Por exemplo, aqui
estamos nos debruçando sobre o livro de Abacuque, podemos relacionar que ele, nos 3 capítulos que ele tem, porque é um pequeno, grande livro, grande no que revela, mas pequeno no volume, ele começa, ao longo dessa evolução em 3 capítulos, ele começa com o profeta revelando ou manifestando, expressando a sua indignação com o que está vendo ao redor dele, né? Com a corrupção, com a indignidade, com a violência, com a iniquidade, com a transgressão das leis e das tradições. E derrama essa indignação diante de Deus, né? Ele como que abre o coração, como nós diríamos hoje, e expressa diante do Senhor o que está vendo, e expressa a incompreensão, que é também uma situação que é incômoda para muita gente até hoje e em todos os tempos. Como é que existe tanta maldade se Deus está no controle, né? É mais ou menos isso que ele diz logo no começo do livro, né? E interpela o Senhor, e pergunta, pede explicação, né? Não é que ele esteja colocando Deus no banco dos réus, mas ele está confessando, ele está abrindo o coração e falando de uma perplexidade dele. E como que pedindo socorro, me explique, me tire dessa incompreensão, dessa situação que me causa ansiedade, né? E durante algum tempo não tem resposta. E o silêncio também incomoda, mas ele persevera. E aí já temos uma lição, ou duas, né? Primeiro, que ele se abre diante de Deus. Ele não se constrange de falar da sua perplexidade. Não teme dizer o que sente. E não hesita em pedir socorro. Me explique, me tire dessa situação, né? Então, não é o que algumas pessoas podem pensar. Ele não está com o dedo acusador, dizendo, olha a sua responsabilidade de quem pode tudo e está deixando acontecer. Não é bem assim, né? Ele está dizendo, eu estou vendo esse quadro, eu confio na tua misericórdia e por isso te peço uma explicação. Então, é mais ou menos assim que eu interpreto essa primeira atitude de Abacuque. E termina tendo resposta. Mas aí, vamos antes, já fizemos algumas considerações sobre a época e o lugar, né? A época, eu dizia há pouco, era uma mudança da ordem mundial, naquele mundo ali. Era uma potência nova, chegando com força, né? Porque os caldeus, o povo da Babilônia, os caldeus chegaram chegando, como os jovens dizem hoje, na gíria de hoje, né? E vinham arrasando todos os reinos, praticando muita violência, que é outra indignação de Abacuque, não só com a corrupção dentro de Judá, mas com as maldades que ele via a Babilônia praticar, né? E já tinha visto os assírios praticarem também. Então, isso é aí do ano 626 a.C. ao ano 586. Né? São 40 anos, né? Durante os quais Abacuque atua no templo, porque, inclusive, o final do livro dele é um cântico entoado no templo. Então, ele era alguém que tinha um papel no templo de Jerusalém. Ele era um profeta, reconhecido como profeta, e atuava lá. E atuou nesse período. Bom, então o contexto é esse, mas e quem é a pessoa de Abacuque? Era um profeta com atuação no templo. Não se sabe mais nada a respeito dele. É uma exceção à Bíblia, porque na Bíblia geralmente se diz Davi, filho de Jessé,
João Batista, filho de Zacarias, mas não se diz quem é o pai de Abacuque, né? Não há nenhuma referência sequer à tribo de Abacuque. Como ele estava em Judá, e Judá era a tribo de Judá, do reino do sul, o reino de Judá era a tribo de Judá, com uma pequena parte da tribo de Manassés, poderíamos pensar que ele devia ser da tribo de Judá ou de Manassés. Mas tem intérprete que diz que ele era de Benjamim, né? Ou que ele pertencia à tribo dos levitas. Mas não está registrado isso no livro de Abacuque, né? A gente sabe que ele era contemporâneo de Jeremias. Ele teria auxiliado Jeremias, né? Agora, e o tema central, já dissemos aqui. Qual é o tema central do livro, né? O grande problema da existência do mal diante da onipotência de Deus. Esse é o tema central. Por que existe o mal, se Deus está no controle de tudo? Isso é um tema enorme, profundo, inquietante. Já fizemos um estudo só sobre isso. Se alguém guarda aí os nossos textos, quem guarda deve ter aí, eu acho que é um texto de umas 7 páginas sobre isso. Bom, mas ele se dirige a Deus confessando essa perplexidade sobre isso, né? Para a gente interpretar um texto, às vezes ajuda a gente procurar localizar o texto entre as várias categorias de gêneros literários, né? O texto é um texto poético ou é um texto simplesmente de uma literatura em prosa? Poéticos são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Os livros proféticos não são livros poéticos, embora possa ter um sentido um tanto lírico em algum momento, né? Possa ter algum sentido um tanto poético em algum momento, mas eram prosas, né? Agora, o gênero em prosa também pode assumir diferentes formas, né? E eu percebo uma certa semelhança do livro de Abacuque com um tipo de texto escrito para teatro, né? Ou, em princípio, era escrito para teatro, que são os textos épicos, né? Então, ele tem um certo sentido épico, porque é um gênero em que personagens dialogam entre si. E aí tem um diálogo de Abacuque com Deus. A semelhança do livro de Jó, que tem um diálogo de Jó com os amigos, com os 3 amigos, e, por fim, tem um diálogo de Jó com o próprio Deus. Aqui não tem diálogo de Abacuque com amigo nenhum, é diretamente com Deus, né? E, de certo modo, tem a mesma conversa, o mesmo teor, o mesmo conteúdo da conversa de Jó, né? E Jó quer saber por que está sofrendo, né? E Abacuque quer saber por que existe tanto sofrimento e os iníquos prosperam. Ele via, por exemplo, Nabucodonosor na riqueza toda da Babilônia, tomando a riqueza dos outros, com a riqueza que os outros produziram e ele não produziu. Então, ele avança sobre o tema sem medo. A Josefina está me lembrando que a outra tribo do reino de Judá não era Manassés, era Benjamim. Então eu me enganei. Tá? A minha memória me trai às vezes. Bom, e a resposta não vem, como nós dizíamos há pouco. Ele não desanima, o que demonstra confiança, e continua, né? Uma grande pergunta que se pode fazer, né, é por que o livro
também como o livro de Jó, fala no sofrimento dos justos. E é claro que a Bíblia nos diz que não existe ninguém justo. Né? Aquele varão que lá em Lucas 18, 19, o varão procura a Cristo chamando ele de bom mestre. Né? Ele responde em Lucas 18, 19, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só que é Deus. Então, quando tanto Jó como Abacuque falam do sofrimento dos justos, justo aí não é alguém que é perfeito. Justo aí não é alguém que não comete falha. Né? Ele estava se referindo aos justos, a gente pode considerar dois aspectos. Primeiro, que eram menos maus do que os babilônios, do que os caldeus, do que a Babilônia, o povo da Babilônia, os caldeus, né? Que eram muito mais violentos, que, como os assírios, arrancavam os olhos dos povos que eles derrotavam, mutilavam, cortavam tendões e escravizavam as mulheres, escravizavam as crianças, e usavam as mulheres como escravas sexuais. Então, diante desses, a tribo de Judá era justa, né? Ou menos injusta. Mas ele mesmo conta coisas muito reprováveis da tribo de Judá, né? Como juízes vendendo sentença, pessoas explorando viúvas. Então, justo aí, ele está chamando aquele que é justificado. E justificado, como o Messias ainda não tinha vindo, justificado segundo a promessa, manifestando a crença, fé na promessa. E como é que manifestava essa fé na promessa? Sacrificando um cordeiro que representava o sacrifício de Cristo. E, portanto, o sangue do cordeiro, representando o sacrifício de Cristo, que nos justificava o povo ímpio, o povo mau de Judá. Mas eram justos porque eram justificados como todos nós até hoje. Né? Não eram piores nem melhores do que todos nós até hoje. Né? Voltando àquele tema da natureza humana, que eu dizia há pouco, a natureza humana é assim em todos os tempos, entre todos os povos. Né? Mas a resposta finalmente chega. E a resposta chega e diz, olhe, se prepare que vem dureza. Né? Se prepare que eu vou descer o chicote. Né? E aí anuncia destruição, anuncia dispersão, anuncia... A gente vê em Abacuque, logo no capítulo 1, do verso 6 ao 10, nós lemos: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles virão com violência. Os seus rostos buscarão o Oriente. Eles congregam os cativos como areia e escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles rirão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomarão. Está aí a resposta. Bem, o problema é atual. A corrupção do povo de Judá é atual. A mudança da ordem mundial e a chegada de novas potências e a violência da guerra é atual. Tanto a guerra entre nações como guerras civis entre os povos.
E não sei se a resposta, aí nos cabe a reflexão será que orando nós teremos essa mesma resposta? Eu acho que há mais de um ano o Brasil tem orado, muita gente no Brasil tem orado por nós, pelo Brasil. Nós mesmos estivemos, eu e Josefina, o meu cliente que está aqui, estivemos uma ou duas vezes em um grupo de oração pelo nosso grande reino, né? Nós não somos um pequenino Judá, o Brasil é um grande reino. Orávamos temendo alguma coisa comparável à Babilônia, que nós temíamos que se aproximasse. Tivemos um silêncio por resposta, como foi o caso de Abacuque. E tem muita gente orando, e não sei se alguém recebeu resposta. Se tiver recebido, não sei se é como a resposta que a Abacuque recebeu. E por que tantas orações não foram ouvidas? E alguém já me lembrou que oração não muda o que está escrito na Bíblia, né? E se estamos vivendo um momento histórico de acordo com profecias bíblicas, então a oração não vai mudar, né? E poderemos ter resposta, mas não a resposta dizendo que alguma coisa vai mudar. A resposta dizendo que devemos nos preparar para alguma coisa que não mudará, né? Também não estou dizendo que seja isso, né? Estou dizendo que é uma reflexão que a gente pode fazer. Agora, foi a resposta que Abacuque teve. E não desanimou. E aí é outra lição. Se a primeira lição é que ele abriu o coração diante de Deus e perguntou sem medo. A segunda lição é que, não tendo resposta, ele perseverou. A terceira lição é que ele recebeu uma resposta e a resposta era dura. E a quarta lição é que ele aceitou e louvou ao Senhor, né? Aceitou e louvou. E parou de interceder por Judá. Porque Moisés, em um determinado momento, quando o Senhor falou em destruir Israel, Moisés intercedeu. Não faça isso não, né? Se colocou na frente. Mas Abacuque não. Abacuque mostrou uma obediência a Deus, uma fidelidade a Deus. Quando disse, é assim, então tudo bem. Então, se o meu povo vai ser castigado, que seja. E aí recebe uma missão. Vai, pega a tábua, escreve na tábua para que todos leiam e dá essa informação, passa essa informação. Avisa, adverte. E é o que ele faz. Então, a ideia de que inocentes estavam sofrendo é que eles eram inocentes em relação àqueles acontecimentos internacionais. Aquele povo de Judá não era responsável pelos conflitos entre os impérios. Também não era responsável pela atitude das lideranças de Judá, do rei Jeoaquim e dos príncipes de Israel, dos líderes. Mas tinha outras culpas, porque todos nós temos. Então não tem essa história de dizer que tem inocente sofrendo. Porque ninguém é inocente. Porque está lá, acabamos de ler lá, que não há nenhum bom a não ser Deus. E é comum, quando a gente trata disso, as pessoas dizerem, mas fulano, às vezes citam logo, é muito comum citarem logo a Madre Teresa de Calcutá como sendo uma pessoa boa, né? E a gente não vai dizer que não, porque senão parece que a gente está atacando
uma pessoa que não está presente para se defender e tal. Mas sem focar na pessoa dela, falando genericamente. Quando nós achamos que não somos maus, nós achamos que não somos maus, e é comum nós ouvirmos como argumento em favor disso, de que não somos maus, as pessoas dizem: eu nunca matei, nunca roubei, nunca estuprei, nunca fiz falso testemunho. Nunca fez essas coisas em ato, em prática. Mas a gente não peca só pelo que faz, mas pelo que diz e pelo que pensa. E todos nós já fizemos essas coisas em pensamento. Então... Ai, Marru, já matei não sei quantos. Enfim, né? Então, não tem inocente sofrendo. É uma ilusão que a gente tem. Né? Mas uma criancinha, quando sofre. Olha, crianças não são boas. Né? Crianças, dizem que o Freud se assustou quando começou a estudar criança. Né? E a sabedoria popular fala em criança. Né? Quer dizer, crianças são predadoras. Né? Crianças são autocentradas, são extremamente egoístas. Crianças aprendem, as primeiras coisas que elas aprendem a dizer são: é meu, me dá e eu quero. Né? Então, crianças não são essa bondade que a gente pensa. Né? Então, temos a terceira parte do livro, que é essa da aceitação, que virou hino de louvor, que está no capítulo 3, né? Onde a gente vê no versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor. A tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te de misericórdia. Então, ele aceitou, mas pediu misericórdia. Né? Então, o epílogo do livro, a gente vê lá no capítulo 3, nos versos 17 e 18, quando ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Veja bem, ele descreve uma situação de penúria, uma situação de miséria, uma situação em que faltam alimentos, porque falta fruto na figueira, né? Ela não floresce, não vai dar fruto, né? nem na vide, e os campos não produzem alimentos, não tem mais ovelha na malhada, e tudo isso significava uma grande fome em Israel. Né? Mas ele exultará no Senhor. Como é que ele exultará no Senhor? Porque o Senhor é o Deus da salvação. Isso nos faz lembrar aquela outra passagem que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele está descrevendo aí o vale da sombra da morte com outras palavras. Afinal, faltar tudo é morte. É morte por inanição. Mas ele exulta no Senhor. Porque ele está atravessando o vale da sombra da morte, mas não teme. Não teme mal algum. Porque com ele está o Senhor da salvação. Então, aí ele também está profetizando. Olha, Judá vai passar pelo vale da sombra da morte. Claro que ele não usou essas palavras, sou eu que estou usando. Mas tem o Senhor da salvação. Portanto, não será destruído. Não será extinto. Olhe, os caldeus foram extintos. Os assírios foram extintos. Os amorreus foram extintos. Os amonitas foram extintos. Todos aqueles povos que hostilizavam Israel foram extintos.
inclusive os egípcios, como também foram extintos os grandes inimigos de Israel, que furaram os olhos de Sansão e tal. Eles foram extintos. Mas Israel não. Israel está aí. Né? E nenhum outro povo que esteve tantos séculos sem um território próprio se manteve. São culturas que desapareceram. Israel não desapareceu. Então, a profecia de Abacuque, que nós vimos aí no verso 18 do capítulo 3, que termina dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, se cumpriu. Porque Israel passou por essa provação que foi anunciada aí, e depois passaria por outras, e muitas outras. Depois dos caldeus, eles foram também arrasados pelos romanos várias vezes. Houve 3 guerras romano-judaicas. E cada vez os romanos chegavam arrasando. E foram depois perseguidos pelo Islã e submetidos a uma situação de cidadãos de segunda classe durante o Império Turco-Otomano. E pelo mundo inteiro, para onde eles surgiram, foram perseguidos. Eles eram queimados na fogueira por tudo e por nada na Europa. Como eles lavavam as mãos e tinham outros cuidados higiênicos, quando havia uma epidemia, eles sofriam menos. Ou não sofriam. Então, as pessoas achavam que eram eles que estavam envenenando as fontes de água, que eram eles que estavam causando as epidemias, porque eles não estavam morrendo. E aí iam levá-los para a fogueira. Né? Então, eles passaram por muitas perseguições. Passaram muitas vezes pelo Vale da Sombra da Morte. Inclusive, já no século XX, no Holocausto dos nazistas. E, de novo, estão na porta do Vale da Sombra da Morte agora, né? Com praticamente o mundo todo contra eles. Mas a promessa até hoje se cumpriu. Né? O Deus da salvação tem estado com eles. Agora, vistas estas considerações, nós temos que pensar sobre a universalidade do conteúdo do livro de Abacuque. Né? Primeiro bom, então o Deus da salvação é o Deus da salvação dos judeus? Jesus disse que até dessas pedras eu posso levantar filhos de Abraão. Né? Então, Deus é o Deus da salvação dos que o aceitam como Senhor e Salvador. E os que o aceitam como Senhor e Salvador são aqueles, tanto da antiga como da nova aliança. Porque a antiga aliança tinha um símbolo de alguém que, com aquele símbolo, estava dizendo que aceitava e cria e tinha fé no Deus da salvação. E que seria salvo por esse Deus da salvação. E esse símbolo era a circuncisão. Que, evidentemente, é apenas um símbolo. Não significa que fosse um procedimento que proporcionaria essa salvação. E a Bíblia também diz que a verdadeira circuncisão não é da carne, é do coração. Né? Não é que ninguém vai cortar nenhum pedaço do coração, mas é que é um corte da incredulidade no coração. Então, temos aí. E na segunda aliança é a mesma coisa. Inclusive, tem um símbolo também, que também não é assim como a circuncisão não é da carne, o símbolo não é a salvação, o símbolo que é o batismo. Mas tem também um símbolo. Então, o Deus da salvação é o Deus da salvação de quem está numa aliança com Deus. E, portanto, é universal nesse aspecto. Né? Quando fala de um Deus da salvação. É universal também quando trata de angústias e preocupações do nosso tempo e de todos os tempos. E a preocupação, ou a angústia, a ansiedade, a incompreensão, a perplexidade, de nós olharmos ao redor e o que a gente vê, muita maldade, o que a gente vê
O triunfo dos maus. Muito bem, está aí o triunfo dos maus. Babilônia triunfou. Mas Nabucodonosor, o grande rei que derrotava todo mundo, que o exército era mais largo do que a terra, no dizer de Abacuque, que ninguém lhe resistia, que zombava dos príncipes, foi comer capim. E isso tem se repetido. Quantos líderes de grande potência não acabam comendo capim? Né? Há pouco eu me referia assim, ao massacre mais recente em larga escala praticado contra os judeus, que foi o Holocausto dos nazistas. Os nazistas acabaram comendo capim. Né? Aliás, dizem que um dos chefes nazistas, que foi preso depois da guerra, no dia que foi ser enforcado, porque foi julgado em Nuremberg e condenado, ele, quando caminhava para o cadafalso, né, para a forca, ele tinha gritado que era o dia do Purim, porque ele conhecia a Bíblia. Né? E ele sabia que lá na Pérsia, quando a rainha Esther conseguiu salvar os judeus, conseguiu que os perseguidores dos judeus fossem enforcados, aquilo foi chamado a festa do Purim. Naquele dia, os que queriam extinguir os judeus e destruir os judeus foram enforcados. E aí o líder nazista, que era um exterminador dos judeus, quando caminhava para a forca, do jeito que os condenados lá na Pérsia, a pedido de Esther, foram enforcados, e foram enforcados quando já estavam mortos. Os líderes nazistas foram enforcados quando a Alemanha já estava destruída, como os perseguidores de Israel foram enforcados quando já tinham perdido a disputa com Daniel e com os judeus na Pérsia. Ele gritou o dia do Purim. Então, ele estava reconhecendo que estava tendo o mesmo destino que teve aqueles que perseguiram Israel. Né? Então, a gente vê o mal prosperar, triunfar, mas a gente não pode se desiludir, a gente não pode se deprimir, porque os que triunfam também podem acabar comendo capim. Ah, mas muitos morrem no poder, morrem na glória e nunca são punidos. Aparentemente, né? Aparentemente. Mas certamente o dia de Purim haverá. O dia de comer capim haverá. E aquele povo que estava no cativeiro, lá na Pérsia, voltou para Israel e reconstruiu Jerusalém, reconstruiu Sião. Como no século XX, os judeus voltaram para Israel e reconstruíram Israel. Mais uma vez. Bom, mas só estamos falando de Israel? Não, estamos falando daqueles que mantêm uma aliança com Deus. E qual é o reino que está sendo destruído em relação aos povos que têm uma aliança com Deus? Bem, aí são as crenças, os valores, as convicções, os padrões de comportamento. Tudo isso está sendo destruído. A fé está sendo destruída. Comparável simbolicamente com a destruição do reino de Judá. Então, muitas vezes nós nos angustiamos porque vemos toda uma geração seguindo caminhos tortuosos, como o rei Joaquim seguiu nos dias de Abacuque. Vimos toda uma geração desorientada, como estava desorientado o reino de Judá nos dias de Abacuque. E nos preocupamos porque a Babilônia está chegando. Estamos falando de Babilônia aqui simbolicamente. Uma vez eu vi uma pessoa ridicularizar uma senhora que tinha falado da Babilônia como alguma prática contemporânea, e ele ridicularizando que a pessoa não sabia nem o que era Babilônia, que Babilônia era um reino do passado, perdido no tempo. Na verdade, quem não sabia nada era ele, que não sabia que Babilônia simbolicamente representa tudo que contraria a orientação de Deus,
contraria, que é contra o povo de Deus. Então, nós vemos a Babilônia vencendo. A Babilônia está vencendo nas escolas. A Babilônia está vencendo no poder público. E a Babilônia está vencendo nas famílias. E a Babilônia está vencendo nas igrejas. Mas haverá o dia da Babilônia comer capim. A Babilônia está querendo jogar na fogueira o povo de Deus. Mas haverá o dia de Purim. E é isso que diz Abacuque. O Deus da minha salvação. Então estamos aqui antegozando a destruição de pessoas. Não. Na verdade, nos esforçamos para que Judá não siga a Babilônia. Ou seja, para que nas escolas, nas igrejas, nas famílias, na imprensa, no poder público, as pessoas não se desviem dos caminhos da retidão. Isso não é querer o mal para ninguém, é querer preservá-los. E os que já se desviaram? Exortamos os que já se desviaram para que se reconciliem com o Senhor. E ainda ontem eu dizia num grupo de WhatsApp, numa correspondência de WhatsApp, alguém lembrava um quadro internacional muito parecido com o fim dos tempos, e eu dizia, E por isso mesmo é urgente seguirmos aquele verso de um hino do cantor cristão que diz: reconciliai-vos já com Deus. Eis a mensagem que ele dá. Então, fazemos uma exortação no sentido da reconciliação. Isso não é impiedade, nem é dureza com ninguém. Mas, se um certo varão do século XVI tinha razão, e ele dizia que paz quando possível, mas a verdade sempre, a verdade é que Babilônia acaba comendo capim. A verdade é que os que querem jogar na fogueira Daniel e todo o povo de Deus acabam na forca, no dia de Purim. E há uma possibilidade de que esse dia esteja se tornando próximo. Né? Eis a mensagem de Abacuque. Ele termina destacando aqui a frase que diz: o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Esta é a promessa que devemos guardar no coração e ter a mesma atitude do profeta Abacuque, que se põe no lugar de sentinela guardando a fé, guardando com fé o cumprimento da promessa do Senhor. Aguardando com fé o dia do cumprimento da promessa. Então, quando a gente vai sair de casa e olha no portão para um lado e para o outro com medo do crime, quando os nossos filhos saem de casa e nós ficamos preocupados até que eles voltem, nós estamos naquela segunda fase do livro de Abacuque. Estamos lembrando da advertência. Vem tempo duro. Estamos atravessando esse tempo duro. Mas, ao mesmo tempo, temos o consolo de saber a sentinela do Senhor não dorme. Não tosquenejará o guarda de Israel. Não tosquenejará quer dizer, não irá cochilar, não irá dormitar. Mas nós podemos ser apanhados pelo crime? Podemos. Podemos e, por isso, devemos ter precaução. Mas o Senhor é quem nos guarda. E ainda que não haja fruto na figueira,
nós nos exultaremos com o Senhor. Ainda que eu seja apanhado pelo crime quando sair no portão, na calçada do condomínio, não deixaremos de exultar no Senhor por isso. A reflexão que temos no dia de hoje sobre o livro de Abacuque, sintetizando, é atual, é um diagnóstico severo e é uma promessa consoladora. Diagnóstico, as consequências dos desvios que nós praticamos quando nos desviamos dos caminhos retos, as consequências virão e são duras. E já chegaram, né? Não chegou a Babilônia, chegou uma pandemia de drogas, chegou uma série de outras pandemias de condutas e comportamentos destruidores. Então, as consequências duras já chegaram. E se o justo vive pela fé, também exultamos no Senhor, embora não haja fruto na figueira. Muito obrigado.